né, um dos nossos valores, que é a pontualidade. Vamos começar com mais uma live 30, hoje falando sobre instalação de conselhos com Vanderlei Passarella, que dispensa a apresentação, mas já já ele se apresenta, né? Eu sou Gaspar Carreira, conselheiro independente e sócio do Celint. Hoje estamos com o apoio aqui do Alisson, que com certeza todos conhecem, que ele está gravando a nossa live para posterior disponibilização no nosso site e nosso canal no YouTube. E ele também vai estar, de vez em quando, postando algumas coisas no chat para que vocês sejam informados. E é um mecanismo também que eu peço que todos utilizem para fazer as suas perguntas, tá bom? Então, Vanderlei, sei que provavelmente 110% das pessoas aqui presentes te conhecem, mas uma breve apresentação e uma saudação da sua parte. Prazer estar com você. Obrigado, Gaspar. Bom, eu realmente acho que a maioria me conhece, fundador do Celint, também conselheiro em diversas empresas e venho em paralelo com a minha carreira de executivo, eu já era conselheiro há muito tempo, então juntei aí a questão didática de dar aula, né, com que eu comecei, fiz mestrado, então já dei aula na Universidade de São Paulo, em outros institutos. E aí fundimos tudo isso aí numa perspectiva de trazer governança de uma forma didática, mas sempre voltado aí na vida como ela é, para quem trilha com a gente os nossos programas, né? Então, de novo, um prazer estar com vocês essa noite e poder compartilhar um pouquinho do que a gente desenvolveu aí ao longo desse período todo. Gaspar, é contigo. Legal. Vanderlei, além de tudo isso, você também é escritor, né? Tem vários livros e e-books aí publicados à disposição de todos. Em sua maioria aborda, né, a questão empresarial, mas sempre de uma forma bem humanizada. O Projeto Ômega, por exemplo, é um deles, né? E aí eu gostaria de saber da onde vem essa inspiração, né? E o tempo também para se dedicar a esse lifelong learning, a escrever os livros. Mas diz aí, sua inspiração vem da onde? Olha, eu sempre fui alguém inquieto, né, com a perspectiva humana. Quer dizer, eu sempre me debrucei cedo na minha carreira e até por influência de meu pai, né, que era um espiritualista. Eu tinha uma vasta biblioteca lá com livros de filosofia, com livros não exatamente voltados só para uma área empresarial, né, mas sim com livros mais de psicologia, filosofia, livros espirituais de grandes mestres da humanidade. Então, eu acabei tendo essa influência positiva aí do meu pai e sempre fiquei muito inquieto quando eu entrei no mundo empresarial de ver que existia sempre a nossa própria formação, né, enquanto nas escolas de negócio, dava uma ênfase muito grande para a parte técnica. Ah, faça isso, faça aquilo, 5 passos, 5 modelos, como é que você encontra, enfim, tudo muito, no meu ponto de vista, algo muito científico, né? Não que a ciência seja ruim, pelo contrário, mas é que ela faltava para mim no mundo empresarial, como é movido por pessoas, faltava essa compreensão um pouco mais do mundo humano, né? E quando eu fiz o meu mestrado, eu peguei uma professora muito voltada para essa parte humana, que ela dava uma disciplina muito interessante, que era liderança e motivação. E ali ela me pegou meio para Cristo, né? Viu que eu tinha uma formação também exata, né? Vinha da Politécnica de engenheiro, e juntou tudo isso, quer dizer, a minha infância, né? A infância do meu pai, essa professora que foi muito marcante, mostrando o lado humano. E aí eu comecei a praticar isso, comecei a perceber que na minha vida executiva, comecei a perceber que liderar era alguma coisa que tinha a ver com se conectar com as pessoas. Por isso que até no nosso programa, né, nos nossos programas a gente fala, né, que a liderança é uma forma de você ter conexões, né? Você ter várias formas de estar com as pessoas juntos. E eu vim praticando isso na minha vida executiva e funcionou. Quer dizer, eu percebi que, me debruçando aí pelo lado humano, a gente consegue muitas coisas. E quando eu cheguei em conselho, eu vi que isso elevava ao quadrado, né? Então, é como eu falo, né? Não é a questão de ter ciência com consciência, né? Mas ali no conselho você inverte. É melhor, primeiro tem que ter consciência, depois usar a ciência ou a tecnologia, enfim. Mas é por isso que vem dessa minha trajetória, né, desde a infância, e que culminou, então,
com a minha vontade, né, de me aprofundar mais, e com isso estudei, fui escrever livros e fui me dedicar ao assunto profundamente. A sua última pergunta, né, como é que eu arrumei tempo para isso? Foi acontecendo de uma maneira natural. Realmente, em algum momento da minha carreira, foi bastante intenso, né, poder estar como executivo, presidente de grandes empresas, estar escrevendo livros, ainda fazendo cursos, mas eu sempre dediquei, fui muito disciplinado e dedicava tempo para tudo. E é isso que a gente também percebe que hoje faz sentido, né, a gente ter esse lifelong learning. Então, resumidamente, é isso, Gaspar. Obrigado aí Vanderlei, pela... você falou aí essa questão pessoal, humana, social, né, que hoje a gente chama de soft skills, né? Menos Uhum. hard e mais soft. E você falou dessa importância nos conselhos, né? Se você fosse dosar, né, o quanto que nós conselheiros dentro dessa disciplina na pauta do conselho, né, exercendo as relações com outros conselheiros, com sócios de empresa, o quanto que nós devemos utilizar esses soft skills, esse lado pessoal mais humano das relações. Interessante a pergunta, Gaspar, porque, no fundo, quando a gente chega num conselho, e isso é um leve engano, né, de quem começa a abraçar a carreira de conselheiro, achar que fazer curso e programa e se capacitar vai ser suficiente. Não, você precisa trazer já uma bagagem, né? Então, os nossos programas, eu sempre falo isso, deixo sempre muito claro que nós vamos facilitar o caminho, vamos dar uma segurança de quem vai estar atuando, mas você tem que trazer uma bagagem executiva que ela vem com essa parte mais técnica, que vem com, vamos dizer assim, com os grandes instrumentos e ferramentais que você pode usar, e até pelo conhecimento do setor. Muitos conselheiros são contratados porque são daquele setor de atividade. Mas quando você chega no conselho, você chega principalmente nas empresas de capital fechado, que é algo que o Serente tem se aprofundado e aperfeiçoado. Lá você vai encontrar muitas questões humanas, muitas questões que vão demandar a sua capacidade de entender a dinâmica da família, dos conflitos, se posicionar muito bem em relação a como convencer, né, os fundadores e sócios e muitas vezes outros executivos da empresa, como é que eles se compõem. Você vai encontrar questões relacionadas à capacidade da empresa de politicamente interpretar e administrar as questões técnicas que vão sendo absorvidas, né? Então, isso demanda um entendimento do conselheiro desse cabedal de conhecimentos que estão fora das questões mais técnicas. Então, por isso que a gente chama soft skills, que é a nossa certificação avançada, né, que temos uma turma começando na semana que vem, ela vai abordar mais profundamente essas capacidades do conselheiro de ver a abordagem humana e as suas capacitações fora da questão exclusivamente técnica, Gaspar. Muito bom, excelente isso. Nessa live de hoje, ela é baseada muito no capítulo 4 do seu mais recente livro, que eu considero pessoalmente um guia para os conselheiros, executivos e empresários. É meu livro de cabeceira, né, O Conselheiro de Empresas, pela editora Alta Books. Nesse capítulo, você fala sobre gatilhos ou motivadores que podem levar, né, a empresa a começar uma governança. Antes de falar desses motivadores especificamente, gostaria de abordar a questão da governança e dos conselhos, tá? É possível, mesmo que temporariamente, você ter uma governança sem conselho ou constituir um conselho antes de implementar a governança? Qual é o modelo ideal? Caramba, você está inspirado hoje, Gaspar. Você me pegou nessa aí, né? Olha só. E ele veio com tudo aí, sem ter me falado antes o que ele podia perguntar. Então, acho que de bate-pronto assim melhor ainda, né? Gaspar, é o seguinte: eu não vejo governança sem conselho. Quer dizer, o ápice da governança, a gente vai montar a governança, né? Por quê? Porque você vai criar todo um arcabouço, e a gente fala lá no livro, inclusive no capítulo 4, você tem que ter uma visão de onde você quer chegar com a governança, depois você tem que ver qual é o modelo aplicável, o que você vai, dependendo da empresa, da maturidade, de uma série de outros fatores, inclusive da composição dos acionistas, da política interna, do ambiente que você entender, da estratégia da empresa. Vários fatores são levados em conta para a gente desenhar um modelo mais adequado. Por isso, não existe um one size fits all. A gente está envolvido, nesse momento, em 3 implantações de conselho, as 3 são totalmente diferentes das outras, né? Uma das outras. Então,
Então, não existe esse modelo único. Você precisa entender essa plataforma como um todo. Depois de feito isso, de ter entendido o modelo, aí sim que começa a implantação, que vai, vamos dizer assim, culminar com a montagem de um conselho, porque o conselho é o órgão que vai operar a governança. Por isso que eu chamo, no meu livro, os conselheiros de governantes, né? Os conselheiros e acionistas que estão no governo da empresa, na governança da empresa, eu acho a nomenclatura governantes melhor do que a nomenclatura conselheiros, enfim. Mas é isso que a gente vê como um vínculo, né, do conselho com a governança. Agora, acontece muitas vezes de se montar o conselho sem ter governança. E acho que você foi feliz de abordar, porque realmente, onde a gente vê governança não funcionando, é porque montaram um conselho, né? Lá, vamos. E tem várias formas de montar um conselho. Uma delas é, vamos pegar os amigos, alguém que é de confiança, que já conhece a empresa, vamos trazer aqui. Ou então vamos montar uma diversificação aqui de perfis, a famosa diversidade. Outro dia, curiosidade, né? Eu fui abordado por um empresário, até famoso, um empresário que é, a gente conhece de longa data, porque ele frequenta as mídias, aí, principalmente rádio e tal. E aí ele me perguntou, olha, estou montando um conselho, tal, queria uma proposta sua, mas eu já tenho de antemão aqui uma visão dos conselheiros que eu quero. A gente nem passou, nem começou nem proposta e nem montamos nada, mas ele já tinha a visão final, né, do conselho. Ele falou assim, olha, eu quero ter aqui um grande empresário de sucesso, eu quero um cara que entenda do meu ramo e eu quero um músico. Eu falei, poxa, já chegou num perfil, né, sem ter de antemão estudado o que ele precisava em termos de conselho. Então, é muito comum acabar alguém montando um conselho porque ele acha que aquela composição é boa, vai trazer tal, e chega lá não funciona porque não tem nada determinado, você não tem a estrutura, a forma, o modus operandi do conselho. Então, isso é um erro comum. Outro erro comum é acontecer, como a gente está com um caso agora, né, de uma implantação de conselho, de desenvolvimento, você chegar lá, já tem um conselho, e quem são os conselheiros? São os mesmos que estão na diretoria, os mesmos sócios da São família, que a gente sócios, são executivos e são conselheiros. sócios executivos estão lá. Então, e aí o que acontece? Aquilo lá é mais uma instância de reuniões, não é uma reunião de conselho, né? Se confunde com reunião de diretoria, com reunião de família, com reunião de seja lá o quê, porque são os mesmos participantes, ou seja, não teve nenhuma novidade vinda de fora, um conselho que realmente venha trazer ideias novas, questionar, ser, vamos dizer assim, um parâmetro para executar aquilo que eu chamo de confronto versus consenso, né? O confronto de ideias para se chegar num consenso, numa tomada de decisão superior. Então, isso são erros comuns que a gente vê. Daí que governança sem conselho, eu acho que não tem, ela não opera, né? E conselho sem governança muitas vezes o que a gente observa que é o que não funciona e que as empresas acham que estão com um conselho, que estão com uma governança. Eu costumo dizer que o conselho é a cereja do bolo. A governança, com certeza, é o recheio desse bolo, né, para ele poder atuar. É Nesse, verdade. nesse capítulo, né, você descreve vários gatilhos ou motivadores, né, para se ter uma boa governança, para se ter um conselho. E a gente Uhum. aborda também isso no PFC e eu acho que em toda a nossa trilha, né, de educação. E, na verdade, é a composição desses gatilhos que vão indicar a necessidade de implementar a governança, seja numa empresa, numa associação ou numa cooperativa. É lógico, além da própria vontade e desejo, né, do empresário. Agora, se a gente olhar essa relação de gatilhos, são aproximadamente 10, se eu não me engano, qual deles você destacaria como sendo o mais relevante ou os mais relevantes e os mais encontrados dentro do projeto que o Celente implementa? Olha, a gente tem encontrado diversos, acho que todos os gatilhos a gente acaba encontrando alguns, né? E é muito comum uma empresa apresentar três, quatro, cinco gatilhos até concomitantemente. São empresas que estão realmente muito maduras, né, para começar um processo de governança e montagem de um conselho. Agora, há um padrão de repetição um pouco mais forte em alguns deles. O que eu encontro muitas vezes, principalmente naquela estrutura que é o sócio fundador, é a solidão do poder, né? A solidão do poder quando alguém quer montar o conselho porque ele está sozinho, ele não tem com quem compartilhar, o fundador não tem uma família que vai poder sucedê-lo, e aí vem um segundo gatilho a reboque, né, que é o solidão do poder, mas também a questão de sucessão, tá, que é
o ponto nevrálgico. E um segundo gatilho que a gente vê bastante é conflitos, né? As famílias se desdobram na primeira, segunda, terceira. Quando chega na quarta geração, é impossível não ter conflitos, pelo menos conflitos de visão de mundo e de negócio. Então, e aquilo se reflete na própria forma como a empresa é administrada, porque começa a criar feudos, começa a criar grupos de poder. Aquilo vai minando a capacidade da empresa de poder tomar decisão. Também tem um exemplo recente disso, num outro grupo que a gente está ajudando, né, e já ajudou, inclusive, que era exatamente esse ponto. Chegou um determinado momento que a empresa, num setor extremamente produtivo, com enormes oportunidades, mas ela deixava de aproveitar essas oportunidades porque não se tomava decisão sobre elas por conta dos conflitos políticos entre membros da família. Então, isso se repete N vezes. Então, a gente tem N casos assim de que, o processo decisório, desculpe, ele ficou truncado porque os conflitos não permitiam um bom processo, né, de tomar decisão. E a governança vem exatamente para ajudar a mudar esse parâmetro. Os conselheiros vêm com essa capacidade, então tem que vir, né, por isso que a gente falou das soft skills, de poder ajudar o processo da empresa de partir para a tomada de decisão de uma forma muito mais estruturada e com melhor potencial de se chegar a uma decisão melhor, né? Então, Destravar a empresa, né, Vanderlei? destravar a empresa, Exatamente. destravar o processo decisório, é isso Não é aí. à toa que a gente fala muito de resolução de conflitos e dentro dela uma metodologia que é a mediação, né? Cada vez mais a gente utiliza aí dentro dos projetos e no conselho esse soft skill, né? Com É, certeza. Paulo Abranches, obrigado pela pergunta. Chegou uma aqui, Vanderlei. Sim. Existe algum segmento de mercado que apresenta maior dificuldade para a instalação de um conselho consultivo? Não, eu não tenho uma correlação que eu perceba assim, no segmento XYZ. O que eu percebo são segmentos que estão mais ávidos, ao contrário, pela governança. Então, neste momento, o que a gente percebe são setores ligados à tecnologia. E por quê? Por uma explicação muito clara. Essas empresas de tecnologia, elas vão muito mais rapidamente ao mercado buscar sócios investidores, investidores anjo, ou fundos de private equity, fundos de venture capital, e daí elas já começam, né, a praticar a ideação, né, a ideia de governança desde o seu início ali, e chega em determinado ponto, até muito cedo no seu desenvolvimento, na fase de aceleração, que essas empresas já começam a montar seu próprio conselho, porque sabem que vai ajudar os fundadores a se prepararem para essa entrada de capital. E existem estudos, né, que mostram que duas startups ou scale-ups, né, que já estejam acelerando, uma que já tem a sua governança já mais bem instalada e madura, e outra que não tenha, na hora que entra o capital, aquela que tem governança, ela acelera, ela continua acelerando muito mais do que aquela que não tem. Então, aí já tem uma explicação, né, por que que essas empresas de tecnologia acabam buscando governança. Mas outros setores que também estão ávidos por governança hoje é o próprio agro. A gente percebe o setor agro ficando maduro para, dado que eles estão passando para a terceira geração já muito profissionais, né? Os filhos e netos dos fundadores dos agrobusiness, eles estão estudando, estão indo para fora e já vêm já com uma visão moderna, então tanto de gestão como de governança. Setor de educação, a gente percebe isso. Setor de medicina, medicina diagnóstica, hospitais, redes, enfim, a gente percebe que esses são setores preferenciais. Não vejo um setor resistente, tá? O que a gente percebe, sim, são empresários mais abertos e empresários menos abertos. Então, vai depender da personalidade, vai depender da sua história, vai depender do seu próprio grau educacional, o quanto ele conhece o que é governança ou não, né? Que vai determinar se nós vamos ter possibilidade, né, de usar, em apresentando gatilhos, poder implantar e desenvolver governança. Legal. E esses empresários muitas vezes são sabotadores, né? Eles contratam até um projeto, dizem que tem um desejo de, mas no dia a dia eles acabam sabotando o seu próprio projeto de governança de conselho por uma série de causas, né? A principal dela é a questão de poder e tudo mais, né, Vanderlei?
Verdade, verdade. Eles acabam Agora, sempre inconscientemente se auto-boicotando. isso. Eu sendo empresário, né, e querendo instalar a governança e um conselho na minha empresa, né, uma empresa, cooperativa ou associação, quais são os primeiros passos que eu preciso dar, né? E a outra pergunta embutida, sobrecarrega muito a minha empresa, meus sócios e pessoal? O Celente tem uma metodologia? Olha, vamos lá, você fez duas perguntas. Se não me engano, a primeira, quais são os passos, né? Quais os passos para Contratar para começar? instalar uma governança, conselho. O primeiro passo a gente acabou de falar aqui antes, né, que é a abertura. É preciso ter abertura para a ideia de governo. Há uma falsa ideia de que os empresários, acionistas, enfim, vamos citar aqui desde o sócio fundador, a empresa familiar, multifamiliar e multissocietária. São quatro tipologias típicas, né, de sociedade para as empresas de capital fechado. Em todos esses casos, há uma falsa ideia de que a governança vai tirar o poder decisório da família, do fundador. Não vai. Ela vai complementar, ela vai ajudar o poder decisório, ela vai trazer elementos de fora. E, portanto, tantos resultados que a gente tem acumulados, né, quem estuda com a gente vê os casos que a gente apresenta, de resultados fantásticos. Há uma preocupação também com investimento. Eu vou investir, vou ter que trazer um conselheiro, vou ter que pagar, como é que vai ser isso? E a grande maioria dos casos que a gente tem, eu posso dizer o seguinte, que o investimento feito na montagem, na implantação da governança, na contratação e manutenção de um conselho, é um investimento cujo retorno beira o infinito, né? Assim, um numerador muito grande com um denominador pequeno dá um número gigante, que tende aquela coisa da matemática, né? Limite de x sobre y tende a infinito. Brincadeiras à parte, o retorno é muito forte. Por quê? Porque a empresa pula de patamar. A gente tem casos aí de empresas que multiplicaram o seu valuation por 5. Elas vinham no valuation constante ao longo de muitos anos, de repente montaram governança, em 5 anos quintuplicaram o valuation. Por quê? Porque destrava o processo decisório, porque ajuda, né, em todos esses gatilhos que a gente falou, gerir conflito, trazer visão de fora, agregar experiência, ajudar a tomar as boas decisões. Então, há uma falsa ideia de que a governança vai tolir a decisão, vai tirar o poder e vai fazer com que a empresa possa correr risco. É pelo contrário, ela vai ajudar o processo decisório, vai vir com visão de fora. O acionista, o fundador, ele não vai acatar uma decisão que não esteja alinhada, né? E, pelo contrário, vai trabalhar os riscos, vai fazer com que a empresa aumente a sua possibilidade de perenização futura. O Celente faz isso, né? A pergunta que você colocou, todo mundo, acho que a maioria que já sabe, a gente tem implantado governança em dezenas e dezenas de empresas e estão muito felizes porque a gente sabe que depois de feito esse trabalho, a empresa segue seu curso e realmente percebe o valor que teve aquele projeto. É um projeto que tem um impacto muito significativo no futuro da companhia. Muito legal. É importante, temos empresários presentes aqui também, né? E às vezes tem a falsa sensação de que qualquer um pode implementar conselho, que não precisa de metodologia, basta chamar alguns amigos, né? E não é bem assim, a gente tem essa experiência que precisa de metodologia, precisa ter ferramental para fazer essa implementação para que ela dê certo, né? Esse é o objetivo, né? Fazer por fazer. Tem Sem uma dúvida. pergunta da Priscila, obrigado, Priscila. Vanderlei, você considera que o ESG possa ser uma porta de entrada do conselheiro em função da governança para a entrada nas empresas? Ou para Pode implementar a sim. governança dos Eu conselhos? sempre falo que você vai ser contratado como conselheiro por diversos fatores. Um deles é o conhecimento do setor de atividade da empresa. Outro é você ter uma visão geral de negócios e pode agregar uma visão geral, né, para aquela empresa diferente da que ela tem. E uma outra é as suas especializações. Quer dizer, o que você agrega enquanto conselheiro? Você pode agregar, por exemplo, conhecimento de transformação digital, um conhecimento de merger and acquisition para uma empresa que esteja passando por esse processo, ou você pode agregar o SG, que obviamente tem uma demanda hoje muito interessante, né, para toda a empresa, mas também para o conselho. Então, acredito, a gente tem inclusive um curso complementar que trata só sobre SG. Então, acho que é um caminho, sim. Pergunta que pingou agora, eu ia falar da Vera, mas Vera, espera um pouquinho, pintou uma pergunta do Carlos Rocha aqui, que eu acho que tem tudo a ver. Né? Qual é a relevância
da elaboração de um acordo de sócios logo nos primeiros dias de uma nova empresa e como esta iniciativa pode alavancar o modelo de governança? Opa, pergunta bem técnica, bem Isso. profunda. Olha, de fato, o acordo de sócios ele vai balizar a relação. Se a empresa é fundada já com um acordo, ela já deu grandes Facilita. passos ali. O acordo é um dos mecanismos de governança. A gente fala que os principais documentos que a gente ajuda numa empresa para ela desenvolver sua governança são o regimento do conselho, o código de conduta e ética, a política de alçadas. Obviamente, a gente pode mexer até com o estatuto, verificar se tem alguma mudança importante para a governança funcionar, e também o acordo de acionistas. Às vezes o protocolo de família, né, que é um pacto familiar de como que a família vai trabalhar junto com a empresa. Mas o acordo ele é muito poderoso, porque ele fala quem vai seguir, se a empresa for vendida, quem vai acompanhar, como é que funciona, se alguém vai sair da sociedade, que valor. Então, ele ajuda muito a trazer parâmetros que vão facilitar o processo de tomada de decisão depois de um conselho. Se a empresa, a maioria das empresas não começa com acordo de acionistas, mas se ela puder começar, eu acho que é melhor, eu acho que é muito bom. Muito legal. Até porque é bom ter o acordo na hora da paz, né? Porque quando tem a É. briga lá à frente, é difícil de fazer esse acordo. Obrigado, Carlos Rocha, um grande amigo. Vera Costa, nossa grande alumni, tem uma pergunta que pode ser a dúvida de muitos. A gente fala sobre conflitos, né? Como gatilho, como motivador, especialmente no PFC. É lógico que esses motivadores permeiam todos os nossos cursos, mas a gente volta a falar sobre a questão de conflito no programa avançado. Ela ficou na dúvida, tem diferença, né? Qual é a abordagem que a gente dá com relação aos conflitos de interesse ou conflito entre sócios como motivador e na certificação avançada como soft skill? Não, não, nas nossas abordagens dos programas mais básicos, a gente fala do conflito, mas a gente não trabalha, vamos dizer assim, o soft skill de mediação e de negociação de conflito com uma profundidade maior. Na avançada, a gente vai procurar trazer essas metodologias à baila ali para, inclusive, simulando situações para que o conselheiro possa se aprofundar obviamente, se espelhar naquilo para ter aprendizados, fazer troca de ideia, enfim, sedimentar conceitos. Então, a avançada é um momento de aprofundamento e de execução das práticas, né, do que a gente ressalta nos programas mais básicos. Legal. Uma última pergunta, aí o tempo está voando, são 6h30. Eu ainda como na visão de empresário, mas que serve como conselheiro que quer implementar também a governança nas empresas, eu posso ter um conselho com a minha cara, da minha empresa, né, conforme as minhas necessidades e objetivos? Quer dizer, posso moldar esse conselho às minhas características? Existem tipos diferentes de conselho ou é um só? Eu, como dono, posso participar desse conselho? Olha, ótimas perguntas. Na verdade, como eu falei, não existe um conselho único, sempre nós vamos moldar, quando a gente é contratado para desenvolver governança, a gente vai moldar o conselho com as características da empresa e não existe um igual ao outro. Então, se a gente puder falar que isso é desenhar o conselho de acordo com a cara do dono, tudo bem. O que não pode acontecer é que o dono queira, ou o fundador queira fazer um conselho do jeito que ele acha que tem que ser, que vai ser um espelho das suas idiosincrasias, vamos dizer assim, né? Que todo mundo tem. E aí ele estaria subutilizando a função de governança. Então, a gente tem que separar essas duas versões, né? Então, acho que ficou claro, né, o que eu quis passar aí de ideia, né, de como que essas diferenças podem ser implantadas no conselho. Agora, é lógico que depois a formatação do conselho, etc., vai depender. Tem conselhos que a gente coloca diretores, tem conselhos que não, tem conselhos que a gente quer maior número de elementos externos, tem outros que a gente coloca maior número de acionistas permanentes ali no conselho, enfim, tudo vai depender de todo aquele arcabouço inicial que a gente encontrar, né, e o que a gente preconiza. Não só nós, como outros, né, que ajudarem uma empresa a desenvolver o conselho, tem que observar esses fatores para poder ter uma modelagem adequada, né, Gaspar? É isso. Até porque isso também depende da maturidade, né, da governança e da gestão da empresa. Isso vai mudando conforme ela vai evoluindo, né? Perfeito, Legal. exatamente.
A gente tem mais algumas perguntas no chat aqui, mas dada a hora, são 6h30, eu vou pedir desculpas, as perguntas vão ser respondidas, né, lá no nosso site e no nosso canal. E eu queria as considerações finais com relação à governança, à instalação e suas dicas para os empresários e para os conselheiros que estão aqui na hora de, quando querem, né, ou precisam implementar o conselho e a governança na sua empresa. Bom, primeiro agradecer, né, a presença de todos, foi uma grata surpresa, tivemos quase 60 pessoas aqui hoje, né, o que foi realmente fantástico, né? Obrigado por todos que compareceram. E dar essa mensagem, né, que eu sou um apaixonado aí pela governança, faço isso há 26 anos, e quando a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, é algo que encanta, né, e que nos deixa muito motivados. O que eu queria passar para empresários que estão aqui com a gente hoje, vários deles que eu estou vendo, e outros, né, os nossos próprios alumni que também estão envolvidos em processo de implantação de governança, o que eu queria passar era que governança é algo que funciona. Governança é algo que é mal compreendido, né? Governança é algo que ainda é incipiente, né? Temos 30 e poucos anos só de desenvolvimento de governança da forma moderna, né? No pós-escândalos que aconteceram na década de 90. Então, acho que há um espaço gigante para a gente desenvolver e ajudar as empresas a irem para um caminho de perenização, o que eu chamo de perenização adaptativa, aquilo que ela realmente traz de mais impactante. Então, eu incentivo todos, né, a se aprofundarem no estudo, a desenvolverem nas suas empresas, porque os resultados vêm e são compensadores. Essa é a minha mensagem final. Legal. Obrigado, Vanderlei. Obrigado a todos pela participação. Eu quero lembrar a todos aqui que network é importante, tanto quanto conhecimento. Nosso fórum em outubro está aí, né? Não deixem de se inscrever, não deixem para a última hora, até porque quem vem de fora de São Paulo, né? Passagem está cara, então reservem logo a sua inscrição e comprem sua passagem. E meu muito obrigado a todos vocês. Boa noite. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite a todos.